sítio da Nazaré está associado a uma das mais conhecidas lendas portuguesas, a lenda de Nossa Senhora da Nazaré. Para contar esta história há que recuar cerca de 2000 anos e viajar até à outra Nazaré, no Médio Oriente. O carpinteiro José teria esculpido uma imagem de Maria, sua esposa e mãe de Jesus Cristo. Depois de diversos percalços, esta imagem chegou até ao mosteiro de Cauliniana, em Mérida, onde se encontrava refugiado o rei visigodo Dom Rodrigo após derrota contra os mouros na Batalha de Guadalete em 711. Temendo o avanço dos seus inimigos, Dom Rodrigo e Frei Romano, um dos monges do mosteiro, decidem rumar a local mais seguro, transportando consigo relíquias e a imagem de Nossa Senhora. Assim, o rei e o frei teriam chegado em 714 à região da Nazaré, mais exatamente ao Monte São Bartolomeu. Optam por separar-se. Dom Rodrigo fica no monte, enquanto Frei Romano se estabelece numa elevação próxima, por onde leva a imagem e outras relíquias e onde constrói um nicho para depositar a figura de Nossa Senhora. Depois da morte do frei, Dom Rodrigo decide partir para norte. No local, ficaria escondida a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Avancemos 468 anos. Em 1182, numa manhã de nevoeiro, Dom Fuas Roupinho, alcaide-mor do castelo de Porto Mós, lança-se na perseguição de um veado. De repente, surge à sua frente um precipício para o mar. A morte era certa. Em desespero, Dom Fuas recorda-se da imagem de Nossa Senhora da Nazaré que tinha descoberto tempos antes próximo do local e pede-lhe auxílio. E, milagre, Nossa Senhora da Nazaré aparece a Dom Fuas, estancando as patas do seu cavalo e salvando-o assim de uma queda fatal. Em honra deste milagre, Dom Fuas teria ordenado a construção da ermida da Memória junto ao precipício. A fama do milagre terá atraído peregrinos como Dom Afonso Henriques e Vasco da Gama. O que é certo é que a popularidade da lenda e do milagre explodiu nos séculos XVII e XVIII, fenómeno atestado pela realização de grandes peregrinações coletivas ao sítio da Nazaré, vindas de diferentes pontos do país, como refere o investigador de história local, Miguel Silvestre. As informações que nós temos, nós sabemos que o culto é anterior ao século XVII, temos ideias que já havia peregrinações, que já havia movimentos de peregrinos em relação ao santuário. Aquilo que nós temos a certeza é que é a partir dessa altura que realmente se dá uma explosão muito grande a nível dos romeiros que visitam o santuário. Todo o século XVIII foi também um período muito importante. Nós temos referências, enfim, que apontam para festas na ordem das 20, 30 mil pessoas, que era algo extraordinário para a altura. E o período em que se calhar começa a haver alguma decadência, naturalmente que há os períodos conturbados a nível de guerras, a nível de conflitos internos no país, como as invasões francesas, como as guerras entre os liberais e os absolutistas, criaram também problemas, o que se nota, por exemplo, a nível dos cofres, das esmolas, nota-se essa oscilação nos anos de conflitos, portanto, que é também normal. Durante o século XX, as peregrinações a este local diminuíram de forma substancial. A decadência do culto pode ser explicada pela instabilidade que se fez sentir depois da implantação da República em 1910 e a partir de 1917, devido à crescente popularidade do culto à Nossa Senhora de Fátima. Curiosamente, nos últimos anos, com o desenvolvimento do turismo religioso, o culto à Senhora de Fátima acabaria por ter influência no aumento de visitas ao Santuário da Senhora da Nazaré, em particular nos dias 13 de maio, 13 de outubro e no verão. Mais recentemente, a lenda de Nossa Senhora da Nazaré viria a ser objeto de investigação do especialista em Sociologia das Religiões, Moisés Espírito Santo. Em 2005, Moisés Espírito Santo publicou o livro 5.000 anos de cultura ao Oeste, no qual defende que a tese de que esta lenda é, na verdade, um mito fenício com 3.500 anos. Nesse poema, um poema muito longo, muito pormenorizado, com muitos episódios, etc., nós vemos que há vários deuses em presença, digamos, em cena. Há o Deus Máximo, chamado El, que é uma espécie de árbitro dos deuses, convoca os deuses para uma reunião, etc., para um combate também. Há o Deus El, o Deus Máximo. Há o Deus do Céu, chama-se Baal, quer dizer Senhor. O Deus do Céu é o Sol, o Sol era divinizado, portanto há o Deus do Máximo, há o Deus do Sol. Depois há o Deus do Mar, chamado Im.
há uma deusa mãe chamada Astarte, e depois há um deus ferreiro, o deus que inventou o fogo e que ensinou os ferreiros a fazer, enfim, os instrumentos, né? Portanto, há vários outros personagens, mas estes são os que nos interessam aqui neste mito. Há um combate muito renhido, e no momento em que o deus do céu, ou o sol, perde, parece que está a perder em favor do deus do mar, a deusa mãe intervém e encoraja o deus ferreiro a fazer uma nova arma mais mortífera para que o sol combata, destroce o mar, o deus do mar. Então, temos uma frase que a deusa mãe diz ao deus ferreiro, que está periclitante, está em vias de perder, diz-lhe esta frase literalmente: vai, Baal, destroça o monstro do mar, destroça-o. E depois diz o texto: sai como um falcão de entre as mãos o punhal até o arrasar. Ora, como um falcão, aqui a palavra falcão é que o falcão era utilizado na falcoaria, na caça desse tempo, em que o falcão abria-se a mão e ele fugia para caçar a presa. Então, por isso é que aparece aqui o falcão. Sai de entre as mãos o falcão, como um falcão, o punhal até o arrasar. Esta frase que diz a deusa mãe para combater o monstro do mar, dita em fenício, como lá está no texto, diz assim, portanto a frase: destroça o monstro do mar, fuas roupino, quer dizer, fuas roupino, em fenício, quer dizer, destroça o monstro do mar. E depois diz o texto: sai como um falcão das mãos. Isto em fenício, no texto diz Al-Qaide, quer dizer, o Al-Qaide. E depois, o punhal até o arrasar, diz Patrodemos, quer dizer, até o arrasar, que deu Porto de Mós. Portanto, esta frase toda: fuas roupino, Al-Qaide, Patrodemos, deu fuas roupinho, Al-Qaide de Porto de Mós, por decalque fonético. Esta e outras teses de Moisés Espírito Santo, expostas no livro 5.000 anos de cultura ao oeste, têm suscitado polémica e discussão na região e nos meios académicos, mas até agora não foi refutada ou corroborada por outros investigadores. No entanto, para a população local, que significado pessoal tem a lenda de Nossa Senhora da Nazaré? Eu acredito nela, porque também tenho pedido algumas coisas e eu sou sincera, tenho fé. Portanto, acho que é de acreditar numa santa daquelas. Temos que acreditar que foi verdade e que Nossa Senhora era a milagrosa dos homens aqui do mar. Acredite. Mas também não acredita a 100%. Talvez o verdadeiro significado e origem da lenda de Nossa Senhora da Nazaré ainda esteja por desvendar por completo. No entanto, o contributo de Moisés Espírito Santo tem o inegável mérito de repensar a história desta região e assim de nos levar a viajar até o Médio Oriente ao berço da civilização fenícia há mais de 5.000 anos.